Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, onde hoje iremos estudar a lição de número 10. Bem-vindo, está começando o programa Escola Bíblica Dominical. Antes de nós irmos propriamente para a lição do dia, nós queremos reforçar o convite que semanalmente você escuta aqui em nosso canal, em nossa pré-aula. Inscreva-se no canal ADMP TV, esse canal que tem sido fonte de bênçãos para as nossas vidas. Aqui você vai encontrar cultos ao vivo, congressos transmitidos com mensagens maravilhosas, ministrações de homens e mulheres de Deus e, claro, as aulas de subsídios teológicos que tem como função enriquecer a sua aula, fazendo com que você tenha conteúdo confiável e dinâmico para que a sua escola dominical cresça com saúde e com ousadia. Portanto, inscreva-se em nosso canal. Se você já é um inscrito, certifique-se que o sininho de notificação está ativado, porque ativando esse sininho aí, você fica por dentro de todas as novidades aqui em nosso canal, o canal ADMP TV, um canal de bênção para você. E hoje nós vamos, conforme dito anteriormente, meditar sobre a lição de número 10. A lição de número 10, professor, professora, que tem como título Ofertas Pacíficas para um Deus de Paz. O nosso texto áureo encontra-se em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Palavras do nosso Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, professores e professoras, nós hoje estamos aqui para pensarmos mais um pouquinho nesse caráter de manual do livro de Levítico. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, é interessante destacarmos que em uma das possíveis separações desse livro, temos duas partes primordiais. A primeira parte, que tem como texto áureo o capítulo 3, você encontra Deus preocupado com a forma como o adorador iria oferecer sacrifícios. A primeira parte do versículo, do livro de Levítico, é voltada para aquele que iria oferecer ofertas a Deus. Ou seja, todo Israel, todo o povo de Deus se enquadra como sujeito de ação das primeiras partes do livro de Levítico. Já do meio do livro para frente, você percebe que Deus trata com o sacerdote, ou seja, com o oficial da oferta, o ofertante, aquele que iria ministrar a oferta. Então você percebe que do meio do livro de Levítico para frente, Deus orienta o sacerdote a como ele iria proceder à oferta. O texto áureo, o ponto central, é o capítulo de número 7. Então, perceba bem, professor. Na primeira parte, Deus está tratando com o ofertante, certo? Com aquele que irá ofertar. Se você ler Levítico 3, por exemplo, você vai ver que Deus está falando com o povo em geral, explicando a eles como é que eles deveriam separar os animais que seriam ofertados, como eles deveriam levar esses animais, que tipo de animais, que tipo de sacrifício eles teriam. Já no capítulo 7, Deus trata com o sacerdote, orientando o sacerdote como, uma vez com o animal, uma vez com os cereais, uma vez com os alimentos ali colocados, como o sacerdote deveria oferecer aquilo ao próprio Deus, ao Altíssimo Deus. Então, de certa forma, nós podemos dizer que o capítulo 7 de Levítico, que é onde a nossa lição se concentra, ela está suplementando, está complementando o capítulo 3. O capítulo 7 é um suplemento do capítulo de número 3
de Levítico. E na lição de hoje, aliás, nós percebemos, é bom deixar isso claro antes de entrarmos mais propriamente no tópico 1 da revista, é bom deixar claro nessa introdução que o capítulo 7, que é o nosso texto base aqui, ele se estabelece em cima de 3 grandes ofertas. Ele começa falando sobre o holocausto, sobre a oferta de culpas. Esses 2 temas foram abordados pelo professor Leonardo em nossa última aula, e depois ele conclui falando sobre as ofertas de paz, que é o nosso tema hoje. Ofertas de paz, também chamadas de ofertas pacíficas. E é interessante, porque se você observar, e eu acho uma das coisas mais bonitas do capítulo 7, e eu sugiro, professor e professora, que você pontue isso em sua aula, quando você olha para o capítulo 7, essa gradação, ela não é gratuita. Quando o texto começa falando do holocausto, associando posteriormente com o sacrifício de culpas, e depois fechando com as ofertas de paz, há uma tipologia linda aí. Tipologia que aponta para Cristo. Porque perceba, quando Cristo vem à terra, ele se faz cordeiro do holocausto, visando suprimir, tirar, arrancar as nossas culpas, arrancar os nossos pecados, arrancar-nos do poço de lama em que estávamos enfiados e nos tornar mais alvos do que a neve, mais brancos do que a lã. Então perceba que realmente no capítulo 7, primeiro vem holocausto e oferta de culpas. Então, quando Cristo vem à terra, primeiro ele exerce o seu papel de holocausto e de propiciatório de culpas. E aí sim, em Levítico 7, logo após o holocausto e as ofertas de culpas, nós temos as ofertas de paz. E Cristo, quando vem a esta terra, uma vez que cumpre o holocausto e tira a nossa culpa, nos dá a perfeita paz. Eu quero lembrar aos irmãos que paz em grego é agathosunen, e agathosunen significa o mais alto grau de paz, é estado de espírito. Portanto, a paz que o Senhor nos dá é uma paz que, como diz as Escrituras Sagradas, excede a todo entendimento. É uma paz que não está vinculada, não depende de aspectos externos, não depende de confluências positivas. A paz que provém de Cristo como oferta de paz, ela é perfeita, ela emana exclusivamente de Cristo. O mundo pode estar despencando à nossa volta, o mundo pode estar caindo, mas a paz que Cristo nos oferece, mediante o sacrifício vicário na cruz do Calvário, holocausto perfeito, é uma paz exaltada, é uma paz diferente, é a paz perfeita que só Cristo dá. Portanto, essa gradação é linda. Levítico 7 começa com holocausto, oferta de culpas e finalmente ofertas de paz. Jesus Cristo, quando vem à terra, é o holocausto, depois ele tira nossas culpas e finalmente nos fornece a santa paz. Glória a Deus por isso, não, professor? O nosso tópico 1 trata sobre a excelência da oferta pacífica. E é curioso, porque no judaísmo posterior, as ofertas pacíficas, ou ofertas de ações de graça, também assim chamadas, elas eram tidas como as principais ofertas, no mais alto grau. A oferta pacífica, a oferta de ações de graça, era a principal oferta para aquele povo. No entanto, aqui em Levítico 7, essa oferta ela é tratada como mais uma oferta, de uma tríade que nós iremos conversar aqui. Tudo que eu falar de mais importante, vai ser colocado para você, professor, professora, aqui no nosso
rodapé do vídeo aqui, no famoso, adoro falar essa palavra, GC do vídeo, certo? Para que você esteja anotando aí e pontuando isso de forma fundamental em sua aula. E a primeira oferta que nós temos aqui em Levítico capítulo 7, está lá no versículo 12, que são as ofertas de louvores ou ações de graças. Ações de graças ou louvores, graça, é em hebraico todá. Todá, na verdade, era o nome que se dava para as ofertas de ações de graça. Essas ofertas, elas tinham como objetivo principal agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelos benefícios recebidos, inúmeros benefícios. A função das todá eram nada mais, nada menos do que agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua providência e pela sua proteção. Nós encontramos, por exemplo, em Salmo 107, versículo 22, um texto que enfatiza a todá. Diz assim: que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que ele tem feito. Estou lendo na Nova Tradução, linguagem de hoje, NTLH. Percebe que aqui o salmista, ele, numa expressão máxima de agradecimento voluntário, ele expressa a Deus dizendo: olha, cantemos canções de alegrias, ofereçamos sacrifícios de gratidão, todá. É curioso, porque a oferta de paz aqui descrita, essa oferta de benefício, era a única oferta em que o ofertante também participava dela, não apenas o sacerdote, porque as demais ofertas, eu, adorador, levava essa oferta para o sacerdote a recolhia e a sacrificava em lugar separado. Aqui não. Essa é uma das pouquíssimas ofertas em que o adorador poderia participar do momento ali oficial de oferta. Então isso é importante destacar, né? Esse sacrifício, ele deveria ser exaurido em um único dia. Isso é importante, porque essa duração, ela muda de oferta para oferta. Então você percebe aqui nesse texto que a oferta voluntária de agradecimento, ou oferta de louvores ou ações de graça, era uma oferta que deveria ser concluída em um dia. Quando olhamos para Deuteronômio, capítulo 12, versículo 12, nós percebemos mais uma vez a importância que os filhos de Israel davam para esta oferta. Era uma coisa muito bonita de ver como os israelitas priorizavam o agradecimento, a gratidão a Deus. Eu fico pensando que muitas vezes nos falta isso. Somos seres pedintes por natureza. Pedimos tanto, desejamos tanto. Quando nos ajoelhamos para orar, sempre temos alguma coisa que desejamos, que pedimos ao Senhor. E quantas vezes nos esquecemos de agradecer pelo que Ele já tem feito por nós. Deuteronômio capítulo 12, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: na presença do Senhor nosso Deus, todos se alegrarão, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, e os levitas que estiverem morando nas cidades onde vocês vivem. Eles não receberão terras em Canaã, como as outras tribos vão receber. Aqui mostra a alegria que, mesmo não tendo herança, temos quando estamos na presença de Deus. Na presença do Senhor, todos, sem exceção, se alegrarão. No versículo 16, nós temos o segundo tipo de oferta, as chamadas ofertas votivas, ou ofertas de votos. A palavra voto significa neder em hebraico. Então, essas ofertas,
eram chamadas de ofertas votivas ou néder. Néder era uma oferta dada quando alguém prometia a Deus algo em troca de um benefício. Então, o voto, ele era na verdade tratado como uma obrigação em que uma pessoa obrigava voluntariamente a si mesmo em troca de algo que viesse da parte de Deus. Há uma passagem na Bíblia muito bonita, no salmista, o Salmo 66, verso 13, em que, na inspiração divina, o salmista fala o seguinte: levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados, eu te darei o que te prometi. Ou seja, um homem ou uma mulher poderia estar enfrentando um problema em especial que ele queria ver resolvido. Então o que ele fazia? Poderia ser um problema que ele quisesse ver resolvido, ou poderia ser uma decisão que ele iria tomar e que era uma decisão difícil. Então ele prometia a Deus algo em troca de orientação divina, escolha correta, solução do problema e coisas afins. Tal homem, tal mulher fazia esse voto, pedia ajuda e iluminação divina em relação a isso. Há um voto curioso, específico sobre esse assunto, em que a pessoa fazia um voto a Deus, diferente dos demais, que era o voto do nazirato. Quando um homem ou mulher queria ser nazireu, ele votava a Deus, não propriamente porque ele queria algo em troca. Então era um voto diferente, porque ele não exigia de Deus um benefício. Na verdade, o voto do nazireu era um voto feito no intuito de se tornar um homem, uma mulher de uma santidade especial durante um certo tempo. Tinham pessoas que se consagravam por toda a vida como nazireu, de forma que envolvia a si mesmo uma consagração e uma dedicação especial a Deus em relação a isso. Essa cerimônia é curiosa, e aqui eu acho bom destacar, porque a oferta votiva, ela poderia durar 2 dias, ou seja, o que era sacrificado como oferta de voto, poderia ser comido tanto no primeiro dia, pelo sacerdote, quanto também no segundo dia. Só que no terceiro dia não poderiam mais comer. Por que Deus colocava restrição na duração das refeições? Para evitar que as ofertas oferecidas a ele se assemelhassem a banquetes de glutonaria, como eram oferecidos os pagãos, aos deuses pagãos. Ou seja, Deus diz: olha, a minha oferta não é um ritual de banquete, a minha oferta não é um ritual orgiástico de glutonaria, de carnalidade, como acontece com o povo aí fora. Portanto, eu tenho limites. Então, os participantes de uma oferta votiva estavam ali para cumprir um dever sagrado, e não para se entregarem à carnalidade, como acontecia com outras festividades. Meu irmão, minha irmã, é importante destacar nessa parte que nós lemos aqui, como Deus se preocupa com a nossa postura durante a oferta. Infelizmente, muitas pessoas ofertam, e quando eu falo oferta, eu me refiro a ofertar a si mesmo, de uma forma equivocada, de uma forma parcial, de uma forma não coerente com o que Deus deseja, e Deus não quer que você haja para com Ele como o iníquo age para o mundo, de forma alguma, tá? Não é isso que Deus quer. Ele quer que aquilo que nós entregamos a Ele seja feito de forma exclusiva, com ordem, com decência e com postura. Veja como Deus é um Deus organizado, um Deus santo, um Deus que até essa preocupação da oferta agiu com o seu povo. E finalmente, a última oferta que nós temos é a chamada Nedabá. Nedabá nada mais é do que a chamada oferta voluntária.
o que era a oferta voluntária? Essa oferta voluntária também é chamada de oferta espontânea. E era uma oferta que a pessoa dava quando sentia no coração, de forma altruísta, levar para o templo algo para Deus, simplesmente por ele ser glorioso como ele é. Não havia um motivo especial, não havia um voto envolvido por um benefício recebido, não havia um significado de não, estou oferecendo porque Deus é um Deus que tem feito maravilhas. Não, era uma oferta voluntária no sentido de agradecimento puro e simples. Essa oferta, ela poderia ter como objetivo, inclusive, sustentar o sacerdote, manter o tabernáculo, construção do tabernáculo. Quando você pega, por exemplo, Êxodo, capítulo de número 35, versículo 4 e 6, você percebe que o tabernáculo, ele foi construído de forma voluntária. Eu vou ler 2 versículos aqui, tá? Primeiro Êxodo, capítulo 35, versículo 4 ao 6, diz assim: é isso que o Senhor ordenou, façam uma oferta ao Senhor. Quem quiser fazer isso, ó o voluntarismo aqui, viu só? Quem quiser fazer isso, deverá trazer uma oferta de ouro, prata ou bronze, fios de lã, azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pele de cabras e assim por diante. Lá no mesmo capítulo, versículo 20 e 21, a Bíblia diz assim: então o povo de Israel foi para casa, e todos que de fato queriam, voltaram trazendo uma oferta para o Senhor, todos os que de fato queriam, a fim de que a tenda da presença de Deus, o Senhor, fosse construída. Eles trouxeram tudo o que era necessário para a adoração e para as roupas dos sacerdotes. Irmão, amar é ofertar de forma voluntária. Não é alguém chegar em você exigindo que você dê uma oferta que você irá fazer. E ninguém é obrigado a ofertar na obra do Senhor. Você, como cristão, sabe o que está acontecendo em sua congregação, sabe o que está acontecendo no lugar em que você está, conhece a necessidade dos teus irmãos, da obra de Deus. Ninguém precisa ficar te cutucando, te empurrando a perceber, a notar aquilo que a nossa igreja, o nosso local de congregação precisa. Ninguém precisa te apontar isso. Você pode, com um coração grato a Deus, ofertar de forma voluntária. Amar semelhante a esse povo, que voluntariamente construiu o tabernáculo. Não é amar somente de palavras, de língua, mas é amar de fato, de verdade. Nós precisamos aprender a fazer isso, professor, professora. Nosso aluno precisa se conscientizar ao final dessa lição da importância que é nós oferecermos a Deus sacrifícios voluntários, ofertas voluntárias. Por quê? Por qual motivo? Simplesmente porque Ele é. Por tudo que Ele já tem feito, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele irá fazer, Ele merece o melhor de nós. Eu quero mostrar que amar Deus de fato e verdade tem a ver com altruísmo, tem a ver com voluntariedade, lendo 1 João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Eu sempre falo uma frase que para mim é um textual do cristão: o nosso conhecimento precisa se converter em ação. O nosso amor precisa se converter em ação. Que ao final dessa lição
nós possamos entender que ofertar é ato genuíno do cristão, seja ofertar em agradecimento por um bem recebido, por um benefício recebido, seja ofertar porque Deus é grandioso, ou seja, tecer ações de graças a Ele, ou seja, simplesmente ofertar de forma voluntária, porque conhecemos a necessidade da igreja. O mais importante é que transformemos o nosso conhecimento em ação. Essa é a grande verdade que fica desta lição. A nossa lição vai chegando ao final. Mais um programa que, pela misericórdia de Deus, temos o prazer de fazer. E que Deus continue te abençoando, que você possa ser nosso parecer nesta obra, curtir nossos vídeos, comentando, dando aquele like maravilhoso, divulgando entre aqueles que você conhece, porque fazendo isso, você também estará evangelizando. Que Deus, em Cristo Jesus, te conceda sempre bênçãos finitas e um espírito voluntário. Nós iremos encerrar essa lição com uma oração de agradecimento a Deus por tudo que Ele é em nossas vidas. Oremos ao Senhor. Bendito Pai, Senhor poderoso, nós oramos a Ti te agradecendo, porque Tu és grande, porque Tu és tremendo, porque Tu ages por nós mesmo quando não percebemos. Nós Te oferecemos louvores e honras, Senhor, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Nós, Senhor, Te agradecemos e pedimos também que o Senhor aumente o nosso espírito voluntário, que o Senhor aumente o nosso desejo de ofertar em Tua casa, porque sabemos que depende de nós também o crescimento de Tua obra. Fazendo isto, ó Pai, toque no coração de cada professor, professora, aluno e aluna que neste momento assistiu a essa aula, que ao término, onde quer que eles estejam, eles possam ter o conhecimento do nosso papel como ofertante em Tua casa. Nós Te rendemos graças e nós Te louvamos por tudo que Tu és. Amém. Que Deus, em Cristo Jesus, te prospere sempre mais. Amém.